Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos de volta nesse sábado para trazer as atualizações do mercado de criptomoedas. O Bitcoin continua na sua movimentação de queda. Há poucos minutos atrás ele perdeu o seu patamar de preço na casa dos 20 mil dólares e está nesse momento tentando aí voltar novamente acima dos 20 mil dólares, mas acreditamos que ele vai dar continuidade aí pelo menos até talvez a região dos 19.500, 18.900 dólares. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês nos gráficos a nossa previsão de preço para as próximas horas aí do Bitcoin conforme a análise gráfica, tá? Quero convidá-los a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário e também o seu like. Quero também convidá-los a vocês se inscreverem aí nas nossas redes sociais. Elas estão aqui no canto da tela, tá? O nosso Instagram, o nosso grupo lá no Telegram e também no TikTok, tá bom, pessoal? Então assim, você está no lugar certo se você quer aprender aí sobre educação financeira e com certeza mudar de vida, aproveitando as oportunidades do mercado para você investir com qualidade e também com sabedoria. Isso é muito, mas muito importante nesse mercado, é você ter sabedoria, você ter inteligência na hora de investir, tá bom? Então, nós vamos agora direto para a análise gráfica, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aí no preço do Bitcoin. Nós estamos aqui na plataforma da Atani, que é uma plataforma que eu utilizo para fazer algumas análises gráficas. Ela é totalmente gratuita e funciona em sistema de API. Você pode fazer aqui os seus trades, as suas operações aqui pela plataforma da Atani em várias corretoras. Eu utilizo Binance, Huobi, KuCoin, várias corretoras você pode via API fazer as suas ordens. E aqui é interessante que você tem aquela opção de mover as ordens aqui apenas com o cursor na própria tela que você está fazendo o seu trade, né? Por exemplo, nessa tela a gente faz as ordens aqui e pode mover a ordem apenas movendo aqui com o cursor na tela, tá, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha. O link eu vou deixar aí na descrição para quem quiser baixar, é de graça. Você precisa só fazer seu cadastro e baixa aí para o seu aplicativo, para o seu PC, e também tem o aplicativo para Android e iOS, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin. Como vocês podem ver, o Bitcoin está tentando aí se manter na região dos 20 mil dólares, acabou de perder novamente aqui os 20 mil dólares, está brigando já há um tempão aí nessa faixa de preço. A gente acredita que ele deva, como ele perdeu esse suporte anterior aqui, né? Deixa eu ocultar aqui essas informações. Como ele perdeu esse suporte aqui anterior, né, dessa região de preço, a gente acredita que ele perdeu esse suporte aqui, ó, muito forte no preço, tá? E como ele perdeu essa região de preço aqui, a gente acredita que ele venha buscar pelo menos um toque para um bounce aqui na região dos 18.900, quem sabe aí na meiuca dessa região aqui na casa dos 19.500 dólares. Eu acho mais fácil ele vir buscar aqui pelo menos um toque nessa região aqui para a gente tentar retomar o preço, ou talvez ficar aí fazendo movimentos de lateralidade aqui nessa região até que o mercado se decida para onde vai a economia global, né? A gente sabe que a macroeconomia está muito ruim, a situação da inflação e do apertamento econômico nos Estados Unidos tende a piorar após a fala do Jerome Powell. A inflação na Europa, a crise energética, a crise da falta de gás, a crise imobiliária na China, a crise imobiliária nos Estados Unidos, o aumento no preço do dólar. Então tudo isso está forçando os mercados aí, as bolsas,
sofrerem aí perdas bastante consideráveis nesses últimos 5 dias, e a continuidade da perda ela vai aí se mostrar bem pertinente para os próximos dias, e a gente espera que realmente o preço venha buscar aí uma movimentação, talvez num toque, uma lateralizada aqui nessa região, ou até um fake out um pouco mais embaixo, para vir tentar novamente retestar essa região que é muito forte de negociação, para vir buscar aí uma confluência pelo menos com a média de 9 períodos ou a média de 21 períodos, que é o que está norteando aqui a queda do Bitcoin, tá? Esse aqui é o gráfico diário, a gente está no gráfico diário, e é muito importante a gente entender para onde vai o preço do Bitcoin, principalmente nos próximos dias, nas próximas horas. Essa movimentação de preço aqui do Bitcoin, ela precisa ser vista com muita cautela, para que a gente possa ter aí a melhor opção na hora de investir, né? Na hora de fazer as entradas aí com cuidado, com cautela, tá bom? Então você fica acompanhando aqui no canal a movimentação do preço, que a gente vai estar atualizando a vocês em relação a essa situação aqui do Bitcoin. A gente estava analisando uma coisa interessante, que esse preço vinha fazendo aqui uma cunha ascendente, certo, pessoal? E essa cunha ascendente, ela se mostrou aí, o preço vem fazendo uma movimento, vem entregando alguma coisa aí pra gente, né? E toda a cunha ascendente, a tendência prioritária dessa figura gráfica é romper para baixo, né? É romper para baixo. Então foi o que aconteceu aqui. O preço rompeu já há vários dias, buscou uma correção, não conseguiu passar nessa região aqui dos 25 mil dólares, o preço rejeitou, né? E nós tivemos a confirmação aqui da queda na entrada dessa grande barra vermelha aqui, que foi exatamente no dia 19 de agosto, foi quando ele perdeu essa região de suporte, que era uma região bastante negociada aqui atrás. Ele perdeu essa região, entrou essa gigantesca barra de movimentação aqui do Smart Money, que com certeza foi realização de lucro, que começou nessa região quando ele não conseguiu romper os 25 mil dólares e se concretizou ao longo dos dias, ao longo da semana, que o ativo está há 2 semanas digerindo esse movimento de alta, né? Fazendo essa descompressão do movimento de alta. Se a gente puxar aqui uma retração de Fibonacci, a gente vai ver que o preço da máxima à mínima, né? Da máxima à mínima, o preço rompeu aqui o 0,50, né? Rompeu o 0,61, rompeu o coração da Fibonacci, tá? Já está vindo se encaminhar à região 0,23 da Fibo. Então existe uma forte chance do preço vir retestar novamente essa região de fundo aqui embaixo, na casa dos 17 mil dólares, tá, pessoal? Então fiquem aí ligados nessa movimentação. O gráfico semanal tá feião pra gente. A gente ainda tá fazendo um fundo mais alto, do que o fundo anterior. A gente ainda tá fazendo isso, mas se o preço não conseguir se manter nesse patamar aqui, nessa região, nós vamos verificar o preço vir buscar um toque na região dos 17 mil dólares, talvez lateralizar, ou quem sabe o preço bater aqui e imediatamente ser replicado, até porque existe uma grande quantidade de ordens de compra nessa região aqui de preço do gráfico, tá? A gente já observou isso, que tem muita compra nessa região de preço do gráfico. Então pode ser que o preço faça um toque aqui na casa dos 17 mil dólares e seja
imediatamente replicado aqui, voltando para vir fazer um contramovimento em direção a essa região da média 8 aqui, que está exatamente na casa dos 22.700 dólares nesse exato momento. Tá? Isso pode acontecer ainda, não acredito que isso aconteça hoje, pode vir a acontecer alguma coisa amanhã, aí no fechamento da semana, às 21 horas. A gente observa que a barra, ela é uma barra muito forte, né? Ela tem pouquíssima sombra vendedora e pouquíssima sombra compradora, né? Aqui a barra está muito homogênea, tem barra bastante força, com um volume bem acima, né? 2 dias seguidos com um volume bem acima da média dos últimos dias. A média de volume está subindo, então significa dizer que a gente tem aí as próximas horas, os próximos dias, talvez a continuidade dessa queda, vindo buscar aqui a confluência com a situação de preço aqui na casa dos 17 mil dólares, talvez até fazendo um fake out aqui abaixo e voltando para buscar aí um contramovimento para os próximos dias. Essa é uma impressão que eu tenho aí para o preço do Bitcoin nos próximos dias, tá? O Ethereum, vamos dar uma olhadinha aqui no Ethereum. O Ethereum está numa situação um pouco melhor do que o Bitcoin, né? Deixa eu só aumentar aqui. O Ethereum está numa situação um pouco melhor do que o Bitcoin, porque ele ainda continua numa estrutura de alta, né? Ele não perdeu essa região de suporte aqui, que é a entrada dessa grande barra de correção aqui do dia 13 de junho. Ele ainda não perdeu esse suporte, está se segurando na região. A gente fez aqui no gráfico semanal, ele está também com 2 semanas de correção, porém o preço se mantém nessa região aqui, né? A gente puxando a retração de Fibo aqui do topo até o fundo, a gente vê que o preço parou exatamente na linha dourada, na região 0,5 coração da Fibonacci. A gente espera que ele se mantenha nessa região e busque aí um repique, né? Ou se mantenha pelo menos lateralizado nessa região, buscando aí um repique até a consumação aí do demerge, que a gente sabe que vai acontecer agora no mês de setembro, e vai provocar uma volatilidade muito grande em cima do preço do Ethereum. Estoque RSI mostra que o Ethereum está bastante comprado, né? Já está entrando aqui numa região de correção para as próximas horas, aqui para os próximos dias no gráfico diário. A gente espera que ele tente pelo menos lateralizar nesse movimento, ou talvez caia um pouco mais para vir aqui, talvez tocar a região dos 1.300 dólares. Se ele perder essa região aqui 0,50 e também perder a região dos 1.300 dólares, aí o Ethereum perde completamente a estrutura de alta, né? Caso ele perca esse patamar de preço aqui dos 1.200 dólares, ele perde o suporte da estrutura de alta e vai vir, caso ele perca essas regiões, são importantíssimas, ele pode vir buscar aí novamente um toque, dependendo da movimentação do Bitcoin, ele pode vir buscar aqui um toque na região dos 800 dólares, coisa que eu acho que nesse primeiro momento a gente não vai ver, e dependendo muito do que vai acontecer com o Bitcoin aí nos próximos dias, tá? O nosso estoque, o índice de força relativa, a média rápida está apontando para baixo, mas a média lenta ainda está apontando para cima. O preço está exatamente ancorado aqui na região 50 do nosso RSI, né? Do índice IFR, o índice de força relativa, e ele pode vir replicar aqui para cima, dar um repique aqui e mudar de direção para cima, ou quem sabe ele pode perder essa região 50 e vir buscar aqui um toque mais embaixo aqui, pelo menos nessa região 32 aqui do nosso estoque RSI, do índice de força relativa, tá? Vamos dar uma olhadinha também aqui na BNB. Vamos dar uma olhadinha na BNB, que é um ativo que se recupera sempre com muita força, né? Com muita pujança, principalmente
em quedas mais fortes aí do Bitcoin. É um ativo que sempre tem um movimento, um contramovimento, movimentos mais expressivos, se recupera bastante, né? A BNB, a gente viu que ela se distanciou bastante aí do preço do BTC, se distanciou bastante do fundo aqui em relação ao fundo do Bitcoin aqui no dia 18 de junho. Ela teve o seu fundo na região dos 183 dólares aqui no dia 13 de junho, e de lá para cá a BNB continua num movimento aí bastante interessante no gráfico semanal, não perdeu a sua estrutura de alta ainda, está se segurando nesse patamar de preço aqui, que é um suporte importantíssimo para o BNB. O RSI está numa região sobrecomprada no gráfico semanal, ele vai entrar aqui para fazer uma movimentação de correção, né, para aí as próximas semanas. Também o nosso índice de força relativa também está apontando para baixo, mas a gente acredita que esse ativo tem aí uma recuperação bem mais expressiva, bem mais assimétrica em relação ao Bitcoin, assim que o Bitcoin se movimentar. Tá? Quero também dar uma olhada no preço da Shiba, que nos últimos dias está sofrendo bastante com a volatilidade aí, devido à movimentação de preço de algumas baleias que estão comprando e vendendo ativos, aí provocando manipulação no preço aí em alguns dias dessa última semana. Nós tivemos um dia que teve uma alta aí de quase 50% no preço da Shiba, né? Ela estava fazendo movimentações bem interessantes. Vamos botar aqui no gráfico diário para você acompanhar. Ela teve aqui no dia 14 de agosto uma movimentação de preço bem atípica em relação aos dias anteriores. A gente de vez em quando vê essas movimentações de preço bem atípicas aqui no Shiba, exatamente pela manipulação do mercado e pelo posicionamento de baleias que compram e vendem e fazem esses movimentos de pump e dump logo em seguida, como a gente vê claramente aqui nessa região aqui. É uma movimentação de pump e dump, né? O preço pumpou aqui, houve uma movimentação de compra, né? Foi comprado bilhões de tokens SHIB por baleias e logo em seguida elas começam a despejar. Quando esses tokens atingem um certo patamar de preço, elas começam a despejar e devolvem exatamente tudo que subiu. O preço está exatamente aqui, ó. O preço hoje, dia 27 de agosto, está exatamente igual ao preço do dia 10 de agosto. Tudo que subiu aqui foi devolvido nessas últimas altas, nessas últimas quedas, vários dias consecutivos aqui para o preço do SHIB, tá? Vamos dar uma olhadinha também na Matic, que é uma que está hoje subindo um pouco, né? Já subiu aí nas últimas 24 horas 1,75%. Isso é bem interessante da gente observar. A Matic que teve uma recuperação interessante aí nos últimos dias, mesmo diante da queda que começou aqui, ela chegou a bater a casa de $1,05 e aí começou a corrigir durante vários dias, corrigiu bastante, né? Chegou aqui essa região de preço na casa dos 76 centavos de dólar e logo em seguida buscou uma recuperação aí de pelo menos quase 14% e já devolveu tudo nesses últimos 2 dias e agora está buscando no dia de hoje uma recuperação aí. Saiu de 75 centavos na madrugada e está agora sendo negociado a 79 centavos aí, tendo um ganho nas últimas horas, né, de 6,10% para o Matic, que está sofrendo a influência aí do ecossistema do Ethereum. A Matic que faz parte aí das pools de liquidez pelo mundo afora, tem atraído bastante investidores, tanto os investidores institucionais quanto também os investidores pessoa física, né, os investidores sardinha. A gente observa que no gráfico diário o estoque RSI está bastante sobrevendido, tentando voltar novamente para essa região zonada aqui do RSI do estoque RSI, né? Pode ser que a gente veja aí uma movimentação nas próximas horas, nos próximos dias, do ativo entrando. A gente vê aqui, está tentando entrar novamente, né? Está em região bastante sobrevendida,
O nosso índice de força relativa também já aponta para cima. A média lenta tentando fazer aqui um reset, né, nessa operação para que ele volte a operar dentro dessa região zonada que vai da área 20 até a área 80 aqui do nosso índice de força relativa, o nosso estocástico, certo, pessoal? Então essas eram as altcoins que eu queria trazer para vocês, as atualizações que eu queria trazer para vocês aqui no mercado de criptomoedas. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e não deixe de deixar o seu comentário e o seu like no nosso vídeo. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e aproveitem as oportunidades, porque elas muitas vezes passam e a gente não tem como voltar no tempo. Quem não queria Bitcoin a 3 mil dólares, Bitcoin a 1.000 dólares, Bitcoin a 500 dólares. Então, vamos aproveitar que talvez essa seja uma das melhores oportunidades para a gente comprar os ativos a preços bastante descontados, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!